Livro Redescobrindo sua Bíblia, Tiago. De Tiago para os cristãos judeus, dispersos pelo mundo. Local em que foi escrito, cidade de Jerusalém. Data provável, 47 d.C. Palavra-chave, obras, expressão-chave, fé operante. Tema, as boas obras que são frutos da verdadeira fé. Versículo-chave, 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O autor dessa epístola é Tiago, meu irmão de Jesus, que não se identificou como tal, referindo-se apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não devemos confundi-lo com Tiago, irmão de João, Mateus 10:2, e nem com Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10:3, ambos pertencentes aos grupos dos 12 apóstolos de Cristo. A princípio, Tiago havia rejeitado Jesus como Messias, João 7:5, mas depois do seu encontro com o Senhor ressuscitado, 1 Coríntios 15:7, teve sua vida transformada ao ponto de se tornar um dos líderes, talvez o principal, da igreja primitiva. Tiago era um dos presbitérios da igreja em Jerusalém e presidiu o concílio que decidiu sobre a questão da necessidade ou não da circuncisão dos gentios convertidos. Atos 15. Paulo se referiu a ele como coluna da igreja de Jerusalém. Gálatas 2:9. Por sua vida de oração e piedade, era conhecida como Tiago o Justo. Assim como a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago foi endereçada aos cristãos judeus e por isso tem um estilo fortemente judaico. Porém, é provável que o autor dos Hebreus tenha como público-alvo os judeus na Palestina e Tiago tenha escrito para os judeus dispersos entre as nações. 1:1. Há mais de 50 referências ao Antigo Testamento e quase 30 aos ensinamentos de Jesus, e especialmente ao Sermão do Monte. Essa foi provavelmente a primeira das epístolas escritas do Novo Testamento, pois na época da sua redação, a igreja era composta quase que exclusivamente por judeus convertidos. O tema principal da epístola é a religião pura e a que ela significa de forma prática na vida do cristão. Foi escrita para instruir os judeus cristãos a não viverem uma religião simulada de aparências, talvez como uma alerta para não caírem no mesmo erro dos fariseus. A saber, a hipocrisia religiosa. Tiago afirma que não adianta nada alguém dizer que tem fé se não puder provar isso por meio das suas ações. Capítulo 2, versículo 20, 22 e 26. Grande destaque é de boas obras que têm sua origem na verdadeira fé. Essas boas obras incluem não somente as atitudes práticas de bondade, mas também um comportamento justo e uma vida santa e separada para Deus. Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 4, versículo 4. Essa carta trata de maneira especial da vida exterior do cristão. É um guia prático de conduta cristã, mostrando que a verdadeira vida espiritual produz fruto visível. Há pouco de doutrina, é muito de ética e moral, em estilo bem semelhante à literatura de sabedoria do Antigo Testamento, em especial ao livro de Provérbios, pois essa epístola está repleta de ditos e conselhos de como viver uma vida piedosa. Tiago mostra de muitas maneiras o evidente contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, o carnal e o espiritual. 1. Tentação divina
versus tentação humana. Capítulo 1, versículo 12 ao 18. 2. Fé viva versus fé morta. Capítulo 2, versículos 14 ao 26. 3. Ouvinte negligente versus operoso praticante. 1:25. 4. Religião verdadeira versus religião falsa. Capítulo 1, 25 ao 27. 5. Sabedoria do alto versus sabedoria terrena. Capítulo 3, versículo 13 ao 18. 6. Oração aceitável versus oração recusável. Capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Capítulo 5, versículos do 12 ao 18. Favoritismo humano versus imparcialidade divina. Capítulo 2, versículos do 1 ao 13. 8. Confiança arrogante versus confiança dependente. Capítulo 4, versículos 13 ao 17. É interessante observar que essa epístola vem em seguida à carta de Hebreus, ambas escritas para judeus convertidos. Hebreus fala principalmente de doutrina e Tiago de vida prática. Portanto, vemos um perfeito equilíbrio quando consideramos estas duas cartas em conjunto. Além disso, notamos que Paulo e Tiago não se contradizem em seus escritos, mas se completam. Paulo fala sobre a verdadeira fé que salva. Tiago, da verdadeira fé que produz boas obras na vida cristã. Paulo diz: creiam no Evangelho. Tiago diz: pratique o Evangelho. Paulo fala a respeito da fonte e origem da fé. Tiago a respeito dos frutos e resultados da fé. Paulo revela o fundamento da fé, interna e invisível. Tiago mostra a estrutura construída pela fé, externa e visível. Paulo se refere à salvação do Espírito, 1 Coríntios 5:5. Tiago, à salvação da alma, capítulo 1, versículo 21, capítulo 5, versículo 20. Em contrapartida, Paulo exorta os cristãos a serem ricos em boas obras, 1 Timóteo 6,18. Enquanto Tiago os exorta a serem ricos na fé, 2,5. A pequena observação do livro. Podemos ter esta falsa impressão quando comparamos apenas os versículos de Tiago 2,24 e Romanos 3,28. Aqui terminamos o livro de Tiago. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.